Oi pessoal, eu criei esse canal para compartilhar com vocês a minha experiência com o autismo. O meu filho foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. Mas afinal, o que é o autismo? O autismo é um transtorno que compromete a socialização e a comunicação verbal e não verbal da criança. Existem 3 níveis de suporte de autismo, o 1, 2 e o 3. Quais foram as características que me levaram a achar que Caio poderia ter algo diferente? Ele teve um desenvolvimento normal, ele balbuciou, engatinhou e andou cedo. No entanto, ele tinha gostos bem peculiares. Por exemplo, ele enfileirava objetos, enfileirava sandálias. Ele nunca se interessou por brincar com brinquedos. Ele teve problema na socialização. Ele sempre preferiu brincar com crianças mais velhas do que com crianças da idade dele. Aos 2 anos de idade, ele ainda não falava. Eu procurei uma fonoaudióloga e ela disse que era normal a criança de 2 anos não falar. Mas não é. Uma criança de 2 anos, para estar na linha certa do desenvolvimento, ela precisa falar tantas palavras dentro de uma frase. E eu coloquei ele na escola e ele começou a falar. Ele não olhava nos nossos olhos, ele não apontava, ele sempre me levava até o lugar que ele queria, me fazia de ferramenta. Ele nunca foi uma criança que mandou beijo ou beijou. Ele sempre que eu pedia um beijo, ele dava o rosto para que fosse beijado. Ele nunca foi uma criança que gostou muito de carinho. Ele sempre teve coisas diferentes. Só que na medida que ele foi crescendo, foram aparecendo mais e mais características. Ele começou a tampar os ouvidos quando ouvia barulho. Ele estranhava as pessoas. Ele tinha estereotipias também. Se você brincasse com ele de uma forma, sempre que ele lhe visse, ele lhe associava àquela brincadeira. Ele pula muito, balançava as mãos, ele chorava muito, gritava muito quando era menor. E eu comecei a perceber que ele era diferente das crianças da idade dele. Quando ele começou a falar, uma coisa muito típica do autismo é se tratar como uma terceira pessoa. E mesmo quando ele começou a falar, ele sempre se tratava como uma terceira pessoa. Por exemplo, isso não é meu, isso não é pra mim. Ele sempre dizia, isso é de Caio, isso é pra Caio. Então ele se tratava muito como uma terceira pessoa quando começou a falar. E quando ele começou a falar também, ele teve muita ecolalia. Ele repetia várias vezes a mesma frase, tanto que eu via como de desenho. Ele sempre teve fixação por rodas. Ele virava o carrinho e seria capaz de ficar horas e horas olhando para aquela roda. Ele botava o velocípede de cabeça para baixo e ficava rodando a roda do velocípede. Então foram coisas que foram aparecendo que me fizeram ir em busca de um diagnóstico. Não necessariamente se o seu filho é autista, ele vai apresentar todas as características que o meu filho apresentou, porque cada autista é único, cada um tem suas características, mas se você percebe que o seu filho aos 2 anos ainda não fala, se você percebe que ele tem problema de socialização, de comunicação, e ele ainda não está na linha do desenvolvimento, procure um neurologista, um psiquiatra infantil, ou um psicólogo, ou algum especialista que te faça chegar a um diagnóstico, porque a intervenção precoce muda a vida do autista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero compartilhar mais coisas aqui com vocês no canal. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curte o vídeo, e é isso.